Boa noite, graça e paz, amada Igreja do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Sextou, né? Sextou. Silvia, mas estava com saudade, mulher, você estava sumida. Tava até comentando, falei, meu Deus, cadê a minha prima? Ficou muito sumida. Senti sua falta, viu? Mais um dia, gente, hoje o dia foi bem cansativo. Trabalhei muito. Ai, tem que ir na célula. Tá certinha, não pode faltar. E hoje tava assim um dia lindo, né? Pela manhã, nublado, fresquinho, chuvoso. De repente, menino, sol ficou bravo, hein? Um mormaço, de gente tão cansado, né? Mas eu já me recuperei, renovei as minhas forças e bora fazer o que Deus pediu pra gente fazer, tá? E boa noite, né? Deus é bom o tempo todo. E nossa, hoje eu tava bem pensativa a respeito de algumas coisas, a respeito de muitas coisas que tá acontecendo, né? Tanto no mundo quanto no nosso próprio mundo, né? Boa noite, marido. Boa noite, Rafinha. Vamos entrando, pessoal. Vamos entrando. E compartilhem aí, né? As pessoas às vezes esquecem, apesar de ser todos os dias, mas acho que por ser todos os dias as pessoas vão esquecendo. A gente falou assim, nossa, onde eu esqueci? Eu tava esperando, de repente eu fui fazer não sei o que, esqueci. Mas eu assisti depois. Ai, mas é tão legal, né? A gente ouvir algumas pessoas falando, nossa, quem te viu, quem te vê, não imagina que você já passou por tudo isso. Eu também passei por algo assim, e é tão legal, né? Quando as pessoas, eu falo, se familiarizam, né? Eu costumo dizer, e a Bíblia mesmo diz, né? Que Deus, o próprio Jesus era Deus, mas ele veio até a Terra em forma humana para realmente se familiarizar ali conosco, para nós vermos nele realmente ali alguém como nós e nós podemos voltar para Deus, né? Ele veio para fazer essa ponte, fazer esse caminho realmente para que nós possamos chegar até Deus novamente, para nós que possamos restaurar o nosso relacionamento que foi quebrado outrora ali por conta da nossa natureza adâmica, né? Nós já nascemos com essa natureza, mas depois de Jesus a gente tem a oportunidade, a possibilidade de nascer de novo. E, enfim, viver tudo que nós temos para viver. E, enfim, viver tudo aquilo que o Senhor já preparou para mim e para você. E muitas pessoas às vezes falam, mas Deus tem os prediletos, tem os preferidos, tem os queridinhos. E eu digo, não, na verdade existem aqueles que foram mais perdoados, né? Aqueles que foram paz, boa noite, deixa eu ver aí se eu consigo enxergar quem é, Bê, me fala. Tem alguém me dando a paz do Senhor aí, mas eu tô conseguindo enxergar quem que é. Mas a paz, seja bem-vindo. E nós precisamos realmente entender que existem aqueles que são mais perdoados, eu falo. Quem é muito mais perdoado, sabe de onde veio, sabe de onde saiu, sabe de onde veio toda essa misericórdia, reconhece a misericórdia, a bondade e não quer mais sair desse lugar, né? Eu falo que quando nós entendemos, porque eu acredito que a gente nunca vai ter dimensão do quão grande é o amor de Deus por nós, né? Até nós literalmente precisarmos dele de uma forma que muitas das vezes nós julgamos e que nós ficamos falando, não sei, como pode, nossa gente, eu não sei vocês, mas eu já fui desse lado aí
em que eu achava que as minhas obras, a minha perfeição, entre aspas, que nem existia, né? Quando Deus esfregou isso na minha cara e disse, olha, você é tão pecadora quanto todo mundo, querida, olha aqui, ó. Vou expor você para você entender isso. E ele expõe a gente mesmo, né? Porque ele conhece a gente, né? E é a gente que fica aí nessa loucura aí, nesse engano mesmo, né? Sobre quem nós somos, o que nós estamos fazendo. E eu falo que é um erro tão grande que nós cometemos ao conhecer Jesus, que nós nos achamos melhor porque conhecemos Jesus. E a verdade é que nós temos que olhar para nós mesmos, para dentro de nós, e querermos sim ser melhores, nos esforçarmos sim para ser melhores, porque o encontrão com Jesus não deixa você igual, né? Boa noite, Cris, boa noite, Bela, você chegando, você chegando. Eu acho que a Laine, não consigo ler ali, quem tá ali? Ai, gente, é duro, né? Essa cegueta aqui, mas eu vou dar um jeito nisso. Tô resolvendo esse problema também. E fica longe porque eu tô fazendo 2 gravações, então acaba ficando longe, porque senão uma câmera pega a outra, né? Que eu mando pro YouTube, que é onde vai ficar, porque depois eu falei pra vocês que eu vou estar pagando aqui das redes sociais, mas eu vou estar deixando no YouTube. Então eu tô fazendo 2 gravações e eu espero realmente que o Senhor venha de encontro com você hoje e possa falar ao teu coração e possa realizar assim tudo que Ele tem para realizar nesse dia chamado hoje na tua vida. Eu quero que você ore comigo para nós darmos início a mais um capítulo dessa história. Gente, realmente, hein? Olha, daria uma série bem interessante, assim, com muita aventura, com muita ação, com muito drama. Olha, muito legal essa história dessa garota. Legal e assim, né? E ai meu Deus, desesperadora, né? Assim, legal até certo ponto, né? Mas enfim, vamos orar comigo, ora comigo. Pai amado e querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa noite, Pai, por esse dia 12, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, nos impactar com a Tua glória, com a Tua presença, com o Teu poder, Senhor. Que nós possamos realmente, Senhor, viver em Ti nesse dia, tudo aquilo que pertence a nós, a esse dia, Pai, a essa noite, Pai, a essa hora que o Senhor tem preparado e reservada para nós, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor visite, Senhor, cada casa, cada pessoa que está assistindo essa live, cada pessoa, Senhor, que vai realmente pegar a sua porção do que precisa nesse dia. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor libere cura para todas as casas, Pai, que o Senhor libere, Senhor, libertação, que o Senhor libere, Senhor, vida, Senhor, para cada pessoa, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar a minha casa, a minha família, Pai. Que nós sejamos blindados, Senhor, pelas Tuas poderosas mãos. Que nós sejamos guardados debaixo de Tuas asas, enquanto, Senhor, fazemos aquilo que o Senhor nos pede. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero Te agradecer por tudo que está acontecendo e por tudo que ainda vai acontecer. Em nome de Jesus, Pai. Nós abrimos essa live, eu abro essa live, Pai, para a honra e glória do Teu nome tão somente. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então que vamos, né? Vamos dar início aí a essa parte da história. E onde eu estava falando, eu falei sobre o nosso último ano, né, do nosso antigo ministério e o começo de tudo, né, o começo do ID, as dificuldades que nós passamos nesse primeiro ano aí, mas em questão de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo.
Foram coisas novas e assim que a gente não tinha preparado e que a gente não estava preparado, literalmente, né? Eu falo que, como eu disse ontem, né? 3 anos Deus me chamando e me pedindo ali para sair daquele lugar e eu não fiz o que Ele queria. Muitas coisas aconteceram por causa da minha desobediência, né? Mas eu creio realmente que era um período realmente maior de preparação. E eu sei disso como? Porque durante os 3 primeiros anos do nosso ministério, aconteceram coisas que me pontuaram que 3 anos eram para ter tido esse tipo de preparação. Esses 3 anos que eu fugi já era para eu estar vendo o que eu vi durante os 3 anos do ministério. Os 3 primeiros anos com já o ID nas nossas mãos, né? Algo pra gente cuidar ali e viver o que a gente precisava viver. E nesse primeiro ano, assim, dentro de muitas coisas que aconteceram, como eu disse pra vocês, conforme nós avançamos no que o Senhor estava dizendo pra nós, aconteceram muitas coisas chatas sobre falar, exposição sobre a nossa vida, segredos contados em ocasiões ali que foram expostos, até a respeito de nós mesmo como um todo, mas a gente foi muito exposto nesse período. Foi um período bem difícil, assim, pra gente, assim, de revolta, de decepção. Acredito que você também já deve ter passado por isso em algum momento da sua vida. Ao sair de algum ministério, ao sair de algum lugar, eu vejo, assim, muitas pessoas frustradas, né, a respeito disso, muitas pessoas paralisadas a respeito disso, muitas pessoas que não entenderam, assim, realmente o que Deus tinha para elas com tudo isso, né? E eu falo que a gente vai paralisando, a gente vai ali meio que deixa pra lá. Muitas pessoas que hoje eu vejo que nem querem mais congregar, pessoas que dizem, eu tenho Deus e eu estou com Ele na minha casa, tá tudo bem, mas na verdade não é assim que funciona, né? Nós precisamos estar em comunhão ali com os nossos irmãos. Cada comunidade é parte do corpo de Cristo, né? Cada comunidade ali não é o corpo, mas é uma parte do corpo. E nós precisamos estar ligados. Nós fazemos parte de uma parte do corpo, né? Então nós não podemos andar sozinhos, nós não podemos estar sozinhos. E eu lembro que nesse período também Deus foi realmente curando essas feridas, curando o meu emocional, curando assim essas traições, vamos dizer assim, se é que se pode dizer tão profundo assim, porque eu falo é profundo da alma mesmo, né, do nosso sentimento do coração, porque hoje olhando para isso eu falo tudo isso precisava ter acontecido por conta da minha desobediência, né? Eu nem culpo mais, eu nem levo em conta, mas isso eu falo isso assim com muita leveza. Até disso eu tirei uma grande lição a qual Deus ministrou no meu coração, né? Eu me lembro que acho que um dos golpes que eu tive assim mais fortes falando disso, falando em sentir-se traído, né? Que eu sei que pode ser o seu caso hoje. Eu falo que lembra que eu comentei sobre uma discípula minha que era uma filha e tudo. Eu me lembro que teve finalmente ela voltou pro ministério lá e eu fiquei muito feliz porque ela tinha tomado uma decisão, nós não conversávamos mais. E ela ministrava, então ela foi ministrar nesse dia. E o William me mostrou, olha, ela tá ministrando e tudo. E eu toda feliz, toda empolgada, falei, graças a Deus, né? Ela se encontrou novamente, ela tá bem, ela tá firme. E eu fui assistir a ministração. Gente, foi assim, realmente algo assim, bem difícil pra mim. Pra minha surpresa, ela foi ministrar e as primeiras coisas que ela começou a dizer foi que ela estava, não foram com essas palavras, né, mas ela disse que estava presa, que as pessoas que estavam com ela estavam mentindo pra ela e que agora as pessoas que estavam cuidando dela estavam dizendo a verdade. E lembra que eu disse que ela era a pessoa em que eu mais confiava, assim, né? Que ela sabia de tudo da minha vida, era a pessoa que falava assim, não, vocês têm que sair, senão vocês vão morrer, e assim que vocês forem, eu vou com vocês. E eu nem tava chateada por ela ter ficado lá, né?
Eu tava, depois daquele, aí naquele dia, naquela pregação, eu falei, como assim, Deus? Que loucura, né? E no outro dia eu fiquei assim, bem triste, bem decepcionada, porque é o ser humano, né? Achando as coisas, e eu comecei a reunir as coisas. Falei, como pode? A pessoa falava isso pra mim, agora tá falando isso lá. E eu fiquei ligando alguns pontos de algumas coisas que havia acontecido, porque na verdade tudo que eu sabia sobre o lado de lá nesse período em que os negócios ficou estranho realmente, ela era que me falava, era ela que me dizia, e eu acreditava em tudo, né? Da hoje eu nem sei se tudo era verdade ou não era. E de certa forma tudo aquilo foi realmente me levando pro fim, para tomar uma decisão ali, né? E então, até no dia que nós saímos, né, do ministério, nós saímos da casa dos pastores, a primeira pessoa que nós fomos na casa foram eles, né? Nós fomos na casa deles, conversamos com eles e tudo. Pra você ter ideia da proximidade, assim, que nós tínhamos, né? E foi realmente uma facada pelas costas mesmo, que nem, ó, recebeu quanto? 30 moedas, né? Pra entregar ali algo que nem era real também, né? Mas enfim, nem sei dessa parte, nem sei o que aconteceu de verdade. E eu lembro que eu fiquei muito chateada. E de manhã eu levantei e tava bem assim, fui orar, eu tava bem reclamona, bem brava. E o Senhor falou pra mim assim, vai lá na casa dela e pede perdão pra ela por ter mantido ela com você durante tanto tempo e diz que você está feliz por ela ter se encontrado no lugar dela. Eu falei, até parece que eu vou fazer isso, eu tô com raiva, eu tô brava, eu tô chateada, eu quero ir lá e dar na cara. Gente, é humano, né? Vamos ser hipócrita, não. Ai, gente, eu obedeci prontamente ao Senhor porque eu sou muito boazinha. Que mentira. E eu fiquei ali brava, fiquei durante um tempo ali brava, brigando com Deus. Ele falou, eu preciso te liberar pra algumas coisas. Eu preciso te liberar pra algumas coisas e com isso você não vai avançar. E eu lutando ali, lutando comigo, né? Lutando comigo até que eu resolvi ir. Eu lembro que eu mandei mensagem, aí eu comecei a fazer umas coisas assim pra poder não ir, né? Se ela responder a mensagem, eu vou. Ela respondeu a mensagem. Aí eu falei se podia ligar. Eu falei, se ela falar que eu posso ligar, eu ligo e aí eu vou. Aí eu liguei. Se ela falar que eu posso ir, que ela não tá ocupada ou que ela não vai fazer, eu vou. Enfim, eu fui fazendo umas coisas assim, tudo pra fechar o cerco pra eu não ir. Mas não teve jeito, deu tudo certo, né? Na verdade, ela falou que ia sair sim, mas depois ela falou que podia me receber e, enfim, eu fui lá. E cheguei lá, eu ainda não conhecia, nessa época ela estava grávida, quando nós saímos de lá, e ela já tinha ganhado bebê. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu não sabia nem o que eu ia fazer, eu não sabia qual ia ser a minha reação, eu estava pedindo assim pro Espírito Santo que eu fizesse a vontade de Deus. Eu tava muito assim, Deus, que eu faça a sua vontade, não a minha, que eu faça a sua vontade, não a minha, já que o Senhor quer que eu venha aqui. E eu lembro que eu cheguei lá e quando eu a vi, eu conheci a bebê dela, eu senti um amor tão grande, né? E eu lembro que eu disse pra ela só que eu tava muito feliz, que ela tinha se encontrado e que eu estava ali pra pedir perdão por ter segurado tanto ela perto de mim, impedindo ela que visse o que ela realmente tinha que fazer e viver. E eu lembro que ela falou pra mim assim, você me abandonou. Eu lembro dessas palavras e eu falei, não, eu não te abandonei. Eu deixei você decidir e você decidiu. E eu lembro disso e eu lembro que foram as únicas coisas que eu disse, as únicas coisas que ela disse. E eu lembro que nós nos abraçamos, choramos muito. Choramos muito juntas ali e eu senti realmente um refrigério do Senhor ali curando-me, né? E curando ela também de certa forma. E eu simplesmente fui embora. Foi algo muito simples assim, mas simples aqui na terra, mas nas regiões celestiais, hoje vendo com mais clareza, foi muito forte aquilo. Foi muito forte. Foi uma luta muito forte que venci em nome de Jesus, né?
que eu fui ali pronta para obedecer, mas na verdade eu achei que eu ia chegar lá e falar um monte de coisa, mas no fim, né, a gente faz se deixa levar, quando a gente se deixa levar pelo Espírito Santo, ele faz e é maravilhoso. Mas mesmo assim, a carne, né, tava gritando. E eu cheguei em casa e comecei a questionar o Senhor a respeito disso. E falar, Senhor, por quê? Por que isso, né? Por que desse jeito? Eu cheguei a falar para Deus, por que Judas? Como eu tava me sentindo, na verdade, não me sentindo como Jesus, porque não tem nem como, né? Mas eu falava, Deus, Judas, a minha vida, eu achei que eu tinha um Judas ali, que era uma pessoa que também tava comigo ali, mas aquela pessoa, ela já mostrava, assim, que ela tinha inveja, que ela queria o meu lugar, tanto é que ela ficou realmente no meu lugar lá, graças a Deus, né, ocuparam o meu lugar, mas ela fez, assim, um negócio bem, assim, escrachado, então, é pessoas que você fala, mano, não tem nenhuma surpresa essa pessoa fazer isso, porque isso era dela, isso já tava com ela, mas dela eu não esperava, eu falei, por que, Senhor? E no meio dessa lamentação, tudo, e dessa, né, dessa certa tristeza, decepção, a B falou bem aqui, desse menininho ali, né? Bem isso, bem menininho, a gente fica questionando Deus, né? E Deus falou pra mim assim, Michele, você ama mais Judas ou Maria? Do nada, assim, né? E eu, nossa, podem chorar, nem. E eu falei, Senhor, mas Maria, né? Maria, ela foi o cara, né? Ela disse sim, ela era uma menina virgem, prometida, e comecei a pregar sobre Maria pra Jesus, para Deus, né? Às vezes a gente faz isso, né? Quem nunca, né, gente? E eu falei, Deus, Maria, ela disse sim, ela carregou o seu filho e tá. E falou, que lindo, sim. Maria foi extremamente importante. Ela disse sim, ela não pensou no que poderia acontecer com ela não pensou na reputação dela, ela simplesmente disse sim, eu quero e faço o que tiver que fazer. Ela e José disseram sim para o Filho de Deus. E Jesus veio ao mundo e foi criado pelos pais que eu quis que ele fosse criado aqui na terra. E sim, ela foi extremamente importante. Mas Judas, se Judas não tivesse dito sim também, como Jesus teria sido levado ao seu propósito? E eu fiquei, uau. E eu falei, é verdade, Deus. Ele falou, os Judas, eles levam a gente até o nosso propósito. Eles são tão ou quão mais importantes do que aqueles que te liberam para o propósito. Que te liberam não, que te fazem nascer para o propósito. Eles são tão ou quanto, porque se não tiver, se você tiver um propósito, se você nasceu e tem um propósito, mas você não está cumprindo e não tiver ninguém para te levar até lá, não adianta. E Deus começou a ministrar essas coisas no meu coração e naquele momento eu comecei a chorar e falei, é verdade, Deus. Você tem que ser grata a essas pessoas. Porque independente do que tem no coração delas, elas disseram sim para te empurrar para onde eu queria que você estivesse. E realmente, se não fossem elas, você não estaria aqui por completo. E eu fiquei, meu Deus, eu ainda tenho que amar, eu ainda tenho que agradecer, eu ainda tenho que falar que essas pessoas foram fundamentais para o lugar onde eu estou hoje. Eu sou muito grata a vocês duas. Não vou dizer o nome, né? Não compete a mim, mas eu sou muito grata. Muito grata, porque realmente essas pessoas, e a gente tem essa mania, né? Ai, me traiu, ai, me deixou, ai, a gente fica, né, no mimimi que eu tava, e muitas das vezes eu só tá usando, assim, o que a pessoa tem dentro dela, dentro do coração dela, mesmo que não seja algo ali bom, mesmo que não seja correto,
mesmo que ela esteja sendo guiada pelos seus maus desejos, seus maus impulsos, Deus acaba usando essas pessoas para te levar aonde Ele quer. Ah, dói, machuca, a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado, mas a gente entende de outro jeito? Responde aí pra mim, escreve aí. A gente entende de outro jeito? Se não no meio da dor? A gente deixa algo ou a gente faz algo, toma uma decisão importante. Eu sei que vai chegando um nível de maturidade, tanto espiritual quanto física, que é mais fácil da gente tomar essas decisões. A percepção vai ficando mais aguçada. Mas tem certos momentos da nossa vida em que o Senhor vai precisar levantar Judas nas nossas vidas. Porque senão a gente vai continuar... Lembra que eu falei para vocês o conforto? A gente vai continuar no conforto do lugar onde nós estamos, que Deus já pediu para nós sairmos. Existem transições que são essenciais nas nossas vidas, porque existem coisas que precisam acontecer na sua vida. Se você estiver ali, enclausurado, dentro de uma caixa, você não vai nem reconhecer. Por quê? Porque você vai estar no automático de coisas. No automático, vivendo e fazendo as mesmas coisas todos os dias, que você não vai nem perceber o que está acontecendo ao seu redor. Você não vai conseguir nem olhar o movimento a quais os céus estão fazendo e estão impulsionando você aí. Lembra que eu falei para vocês que a minha vida era trocar o serviço pelo meu ministério principal, que era a minha casa? E eu tenho certeza absoluta hoje de que se eu não tivesse sido jogada, literalmente empurrada para fora, porque eu precisei ser empurrada, eu fui convidada pelo Senhor para sair daquele lugar. Tá na hora, acabou seu tempo. Foram as palavras que nós dissemos quando saímos de lá, acabou o nosso tempo aqui. Na verdade, a gente tinha feito hora extra. A gente já tinha feito hora extra, a gente tinha passado por coisas desnecessárias dentro da nossa casa. Nós fizemos com que eles também passassem por coisas desnecessárias. Na verdade, quando eu saí, eu achei ainda, tipo assim, como eu não sabia, não tinha entendimento do que o Senhor ia fazer e do que Ele estava fazendo, eu achei ainda que eu estava protegendo eles. Não, eu vou fazer isso, Deus está mandando fazer isso para proteger eles. De quem nós somos, de quem nós podemos fazer, do que nós possamos estar atrapalhando a vida deles. Eu tinha isso assim, não, eu tô fazendo isso para proteger, eu preciso proteger eles. Eu não sei o que Deus quer e pedindo isso, mas deve ser para proteger eles. Sabe, nós ficamos ali e de certa forma seria se eu tivesse feito tudo da maneira certa na hora correta. Mas às vezes você tá insistindo em algo que, assim que como eu, Deus te pediu e você fez vista grossa e você, por conta do seu orgulho, por conta da sua meninice, da sua imaturidade, você tá batendo os pés igual uma criança. Eu quero. Sabe, a gente fala muito sobre o povo do Egito, toda vez que nós lemos sobre isso, nós ficamos, nossa, pelo amor de Deus, 40 anos andando ali, 40 anos ali e murmurando, caindo comida do céu e murmurando. Nossa, 40 anos andando em círculos praticamente. Mas na verdade nós não fazemos diferente. Nós temos os corações endurecidos. Tá caindo maná do céu, a gente quer carne. Ai, que saudade de comer uma carne. Tá caindo maná do céu e a gente olha para trás e tem saudade de coisas que já passaram, que já acabaram, que a gente já viveu. Eu tô falando de mim, gente, eu tô falando de mim, eu tô contando a minha história para vocês. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu não tenho receio de dizer isso também, porque eu já fui curada desse negócio de aprovação, de reputação. Eu quero que Jesus apareça, eu quero que você entenda que existe algo maior para você desfrutar. A sua vida não pode ser só essa caixa. Eu me recuso, eu falo isso para todo mundo, eu me recuso a pensar que eu vou viver uma vida inteira nessa terra e não vou fazer algo relevante.
Eu me recuso hoje, da onde eu estou vendo tudo isso, a acreditar que a sua vida, que a minha vida é só trabalhar, pagar as contas, que o boleto sempre vence, né, querido? Se tem algo que sempre vence é o boleto, né? Mas eu me recuso a acreditar de verdade que a vida é só isso, que só tem isso, que eu não vou ter relevância nenhuma quando eu morrer. As pessoas vão olhar e falar, foi legal, era uma pessoa correta, era uma pessoa divertida. Não, eu não quero. Eu quero que no dia que eu morrer, as pessoas olhem e falem, cara, deixou um legado, deixou algo, deixou uma marca em mim, uma marca dela tá em mim. Eu vou carregar essa marca e vou passar adiante, sabe? Eu me recuso a acreditar que essa limitação que a gente vive muitas das vezes por conta da religiosidade, sim, mas é mais por conta do que a gente não quer deixar. E quando eu falo isso com muita clareza, eu falo de mim, eu não queria deixar as minhas coisas. E mesmo fora, eu tô falando assim que o ministério não era prisão. Ah, tá, eu saí de lá e aí, gente, minha vida mudou. Eu comecei a enxergar, eu fui diferente, eu fiz tudo diferente. Não é verdade, é nesse ponto que eu quero entrar com você. Quando nós saímos de lá e a gente não sabia o que fazer e Deus não deu essa direção e nós começamos a fazer, eu comecei a fazer tudo igual. A gente tinha com a gente as coisas que a gente não queria fazer, as coisas que a gente não queria realizar, mas no final, o automático, na boa, vestido de boa intenção, porque isso eu já tinha descobrido há muito tempo, só não estava colocando em prática. A boa intenção, muitas das vezes, não tem nada de boa intenção. O em nome de Jesus, muitas das vezes, não tem nada do nome de Jesus. Ele tem mais do em nome da Michele, em nome das minhas vontades, em nome do que eu sei, em nome do que eu não acredito mais, mas que a gente vai empurrando com a barriga porque tá nas mãos do Senhor. Quando você ouve isso, ele olha, e aí, como que tá? Tá nas mãos de Deus. A pessoa já desistiu. Às vezes ela nem sabe, mas ela já desistiu. Mas ela já desistiu, mas ela já não quer mais. Então ela fala, tá nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque ela não quer mais fazer nada a respeito, porque ela não quer lutar mais por nada, porque ela não tá afim, pronto, deixa que Deus faz, porque só Deus faz, enquanto na verdade nós não queremos fazer a nossa parte. Nós não queremos reconhecer quem nós somos de verdade. E era o meu caso. Começamos o ministério, como eu disse pra vocês, a equipe de louvor tinha 3 pessoas. Uma que achava que tocava teclado, gente, até hoje, como eu disse, vou voltar a repetir, não sou tecladista, era o tan, 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 nem fazer aqui com o dedo só era difícil, achava que tava tocando a introdução do louvor e ninguém sabia nem que eu tava tocando. A B ri, né, a B tá aqui morrendo de mim, mas é que ela lembra, sabe, gente, foi muito difícil. Eu sou muito grata a Deus pela paciência de todo mundo, né? Porque olha, misericórdia, hein? Que negócio terrível. Boa noite, Gé. Boa noite, Vitor. E eu falo que a gente começou ali e foi assim algo muito de refrigério de Deus para nossa parte. Nós começamos a ministrar ali, como é até hoje, eu, o William e o Davi. E nós começamos a ministrar a palavra do Senhor, como eu disse, primeiro lá no fundo da minha casa, na casa que eu morava, depois na garagem, depois que a gente estava quase interditando a rua ali, e aí a gente começou a procurar um lugar. E nesse meio tempo a gente começou ali fazer ali o que a gente sabia fazer. A gente começou a funcionar no que a gente sabia fazer. Nós compramos cadeiras, nós compramos o bebedouro e essa fase assim de dizer sobre comprar as coisas é muito interessante, porque até hoje, né? Porque assim, o nosso pastor Luiz Hermínio, que é quem nos
abençoa ali com discipulados profundos, assim, a gente, não pessoalmente, tá, gente, mas é Ele que nos guia. A gente tem pastores mais perto, né, o pastor Marcos Elias de Andradina, que nos acompanha de mais perto, né, mas eu falo que ali a casa do Mevan é a nossa direção, onde nós corremos sempre para conferir. Nós aprendemos que existe esse lugar de conferências. Existe um lugar em que Deus fala conosco, que Deus pede algo para nós, existe um lugar onde a gente entra, que tudo isso é conferido, toda palavra é conferida e confirmada ali, né? Então nós não andamos sozinhos assim, então nós entendemos isso e nós entendemos que não precisa ser uma regra, que não precisa ser você tem que fazer isso na linha aqui, ó, se você não fizer o que eu mando, você vai ser amaldiçoado porque você tá fora da minha cobertura. Nós entendemos isso durante esse tempo, nós entendemos também por que nós não conseguimos nos aliançar com nenhum pastor. Graças a Deus que teve essas intervenções aí, né? Mesmo que, né, exageradas, mas graças a Deus que teve, porque, como eu disse pra você, a gente não tava entendendo na época, a gente achou assim tudo muito ridículo, na verdade. Mas agora olhando pra isso, a gente fala, se isso não tivesse acontecido hoje, a gente não estaria tendo essa direção, né? E não estaria tendo esse movimento que nós temos através do Mevan, né? Então é muito bom assim a gente, mesmo que não entender, deixa eu falar uma coisa pra você, mesmo que você não entenda, mesmo que pareça totalmente incomum, totalmente fora da casinha, se é algo de Deus, obedeça prontamente. Você pode não estar entendendo agora, você pode não estar vendo agora, mas lá na frente você vai falar, olha, Deus, obrigada. Obrigada, você vai por mim, você vai agradecer pelos Judas da sua vida. Deus vai até falar assim, olha, Deus, manda mais Judas, porque eu preciso aprender sobre isso. Eu preciso viver um pouco mais sobre isso, eu preciso andar em cima dessa palavra, Deus. Eu preciso entender que o Judas, ele vai me levar para onde eu preciso. Ele vai me levar ali realmente para a cruz. Ele vai levar eu para esse lugar de morte de mim mesmo. O Judas faz isso, gente. Ele entregou Jesus para morrer. E nós precisamos parar com esse mimimi. Ai, dói sim, é difícil, é decepcionante, mas tá. Se Deus permitiu que essa pessoa me trouxesse até esse lugar, qual parte de mim precisa morrer? Porque aí a gente fica tão envolvido. Ai, Judas me traiu, Judas fez isso, me deu uma facada pelas costas, gostava tanto, era tão leal, era meu amigo. A gente fica tão preocupado com isso, ao invés de perceber, peraí, Judas me vendeu, Judas me levou para a morte. O que eu preciso fazer morrer hoje? O que eu preciso levar para a cruz através disso? Perdoar Judas, amar Judas e ir para a cruz. Pega tudo isso e vai para a cruz. Pergunta para Deus o que Deus quer fazer na sua vida. O que Ele quer que morra na tua vida através disso. Tem sempre uma lição. Tem sempre uma lição poderosa. Poderosa. Judas, ele vai te levar para cumprir o seu propósito. Fica atento. Fica esperto. Para de ser ofendido e de defender. A gente não tem esse direito, né? Amém? E como eu tava dizendo, a gente começou ali e tava feliz, e tava funcionando, e tava fazendo o que a gente sabia fazer. Durante 7 anos, nós estávamos vivendo em cima disso e nós aprendemos a viver em uma comunidade. Nós aprendemos a abrir um culto, nós aprendemos a ministrar, nós aprendemos a dar uma ceia, nós aprendemos todas essas coisas. Nós não éramos pastores auxiliares ungidos, mas éramos chamados de pastores auxiliares, né? Então, nós já cumpríamos essa função, nós sabíamos como conduzir o culto, né? Como fazer, nós sabíamos o que tinha que comprar, o que tinha que fazer para funcionar bem um culto. Mas nós estávamos carregando ainda dentro de nós os automáticos, né? E durante 3 anos, eu não me permiti que Deus me acessasse completamente para mostrar que ainda a gente não estava fazendo. Era o que Deus queria? Era. Mas não era como Ele queria.
Existe uma grande diferença entre você fazer o que Deus quer e fazer como Ele quer. Um exemplo disso na Bíblia, Davi. Ele foi pegar a arca de volta, a arca da aliança de volta. Ele tomou a arca dos filisteus e estava levando para Israel novamente. Era o que Deus queria? Sim, era o que Deus queria. Era como Deus queria? Não. Como Deus mostrou isso para ele? Matou Uza. Quando você faz algo que Deus quer, mas não como Deus quer, é fato. Vai haver morte pelo caminho. Mesmo você indo de encontro ao que Deus quer. Deus quer, beleza, Deus quer, perfeito, confirmou, conferiu, é de Deus, mas faça como Deus quer. E durante esses 3 anos eu ainda ali, vislumbrada, com a ilusão de que estava tudo bem, que agora estava dando tudo certo, mas com os mesmos problemas internos. Eu ainda era uma esposa omissa, eu ainda era uma mãe omissa, e eu estava tão cauterizada a respeito dessas coisas, tão cauterizada que eu não percebia. Todas as palavras que Deus me dava, me ministrava meu coração para que eu pudesse ministrar, eram para mim inteiramente. Eu era ministrada por aquelas palavras também, mas eu não estava ouvindo. Tem um versículo que Deus fala, quando ele está contando a parábola, quando ele está, na verdade, contando a parábola do semeador aos discípulos, quando ele termina de contar essa parábola que vocês conhecem muito bem, que está lá em Mateus 13, os discípulos perguntam para ele assim no versículo 10, por que você fala com o povo através de parábolas? E ele responde isso aqui, ó. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ele está dizendo, vocês estão perto de mim, vocês estão caminhando comigo, vocês que estão todos os dias comigo. A vocês é dado o mistério do reino dos céus. E é aqui que ele fala, né? E a quem muito é dado, muito é cobrado, né? A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então ele falou, e é por isso que eu falo por parábolas para vocês. Ele fala que, aqui no versículo 15, ó, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. E eu fico pensando, quanto tempo eu passei assim? Quanto tempo eu passei com o coração insensível, algumas traduções falam duro, e de má vontade ouviam. Então assim, por que de má vontade? Porque os maus desejos do meu coração me dominavam. Por quê? Porque eu ouvia, mas eu não estava sensível ao Espírito Santo, porque eu não dava essa abertura total. Eu abria ali só até onde eu queria. Então Deus fazia, mas então por que Deus fazia e Deus continuava falando? E Deus por quê? Porque Ele é bondade e misericórdia pura. Por isso que eu falo pra vocês. Eu entendo, eu olho, eu não julgo mais. Porque como que eu vou julgar alguém depois de ter ficado 10 anos? Assim, de má vontade, com coração insensível, de olhos fechados, de ouvidos tapados, cheios de lepra. Mas você ministrava, mas você já era pastora? Então, eu virei pastora. Eu tinha ali um ministério para cuidar. Eu estava fazendo os cultos, nós estávamos fazendo os louvores, as pessoas estavam chegando, as pessoas estavam indo. Deus estava literalmente cuidando de nós. Teve o período da pandemia. Gente, quando nós
vimos que não tinha mais como nós ficarmos na garagem. Foi no final de 2019. E eu lembro que nós alugamos ali o salão, nos comprometemos, né? Fora as outras contas que nós tínhamos para pagar. E Deus sempre foi muito pontual. Quando eu falo para você que é Deus que abre um negócio, a gente não passa vergonha, né? Nós nunca tivemos, assim, muitos dizimistas, muitos ofertantes, mas nunca faltou R$ 1 para pagar uma conta da igreja. Nunca faltou nada, assim, de todas as pessoas. Foi, assim, algo lindo que Deus fez. No período da pandemia, a gente se lembra que os cultos online, a igreja fechou. E a gente tinha, assim, quando foi a gente inaugurou o salão da igreja, onde nós estamos agora, a nova casa da igreja, que se encontra ali, ó, para você que quer visitar, que quer conhecer, na Marcos Manfrinati 1055, culto aos domingos às 7 horas da noite. Você é muito bem-vindo ali conosco. E eu lembro que quando nós alugamos o salão, foi no final de 2019, e nós inauguramos pertinho assim da data de aniversário. Nós alugamos em novembro e inauguramos em dezembro. Não lembro a data precisa que nós inauguramos, mas foi pertinho da data. E aí nós inauguramos em dezembro e estamos ali, né, felizes, contentes com tudo que Deus estava fazendo. Alargamos as tendas, né? As pessoas estavam vindo e estava sendo incrível tudo que estava acontecendo naqueles dias. E aí veio janeiro, veio fevereiro, que foi um marco assim na nossa história. Nós fomos pro Descende em fevereiro, foi algo assim surreal na nossa vida. Pontuou muitas coisas, confirmou muitas coisas e nós voltamos de lá afoguetados. Foi maravilhoso, foi incrível. E aí em março veio a pandemia. E fechou tudo. Fechou as igrejas, nós falamos, Deus, o que nós vamos fazer? Nada, nós vamos ficar tranquilos, nós vamos ficar em paz. Eu lembro que o William chamou a gente aqui de casa, né? E fez uma reunião e falou, olha, a gente não vai fazer o que está acontecendo. A gente começou a ver assim logo de início, as pessoas desesperadas, pastores desesperados, indo, mandando mensagem e falando em público, realmente assim, meu Deus, por favor, não deixe de dar o dízimo, não deixe de dar as ofertas, as contas precisam ser pagas, as coisas. E eu falava, gente, que desespero é esse, né? Vocês ficaram desesperados? Não. Que nem eu disse, ele fez essa reunião com a gente e a gente falou, ó, se acontecer alguma coisa, nós dividimos as contas e nós pagamos do nosso bolso, porque nós trabalhamos, né? Nós somos pastores que não somos sustentados pela obra ainda, Deus não pediu isso para nós ainda. Então nós temos esse conhecimento de que nós estamos aqui para ser realmente mantenedores dessa obra, pelo menos até o dia que o Senhor falar agora chega, né? Então nós trabalhamos e nós mantemos a obra, ajudamos a manter a obra com os nossos dízimos, né, e ofertas. E nós falamos, não, tudo bem. Se der ruim, a gente divide, né? A gente tem que honrar o compromisso. E a gente não vai deixar o nome de Jesus ser jogado na lama dessa forma. E nós vamos fazer o que tem que fazer. Amém? Amém, tranquilos. Queridos, na época que não tinha, foi quando começou a acontecer umas coisas assim, pessoas ganhando causa, levando os seus dízimos ali, oferta, pessoas que não iam na igreja. Não, vocês não têm noção do mover que Deus fez e nos honrou a respeito disso. Nós sempre fomos pessoas abençoadoras, né? Sempre mantemos, sempre fizemos, sempre compramos, não tinha dó. Se é para obra, se é para o evento, se é para fazer, ajudando, fazendo acontecer, fazendo dinheiro e também dando dinheiro, né? Então a gente sempre foi muito fiel nisso, né? A gente foi muito fiel desde o começo, assim, quando eu entendi a importância de a gente ser fiel nisso. Eu lembro que Deus me honrou muito até, eu lembro de uma história sobre isso, que foi assim, era um período bem eu tinha feito muitas contas e tal, e aquela guerra de dar o dízimo, porque não sobra quando você fala que vai dar o dízimo, parece que as contas triplicam, parece que você fica devendo as contas e não sobra dinheiro nenhum.
E eu lembro que eu falei, Deus, eu preciso pagar essas contas, eu preciso dar um jeito. E eu lembro que do nada, assim, eu recebi uma proposta de empréstimo inédita. Cara, não existe aquilo, não existe. E eu peguei esse empréstimo a juros nenhum. Nenhum. E era um empréstimo de um cartão de crédito. Eu lembro que eu quitei todas as minhas contas. E honrei aquele empréstimo. E nunca falhei em dar o meu dízimo. Foi algo assim, algo surreal mesmo na minha vida. E desde então eu entendi que primeiro é de Deus. Na verdade, hoje eu sei que tudo é de Deus, né? Não só os meus 10%, mas tudo é de Deus. Então eu consagro tudo ao Senhor. E mediante a isso eu sei que Deus vai nos honrando conforme precisa. E no período da pandemia foi isso exatamente o que aconteceu com a gente. A gente não teve falta. Todas as contas foram pagas sem a gente precisar tirar mais do nosso bolso. A gente chegava na igreja para fazer as lives e tinha envelope debaixo da porta com dinheiro. Às vezes a gente nem sabia de quem que era. Às vezes a pessoa passava e deixava lá. Quando uma pessoa ia na nossa casa, eu senti de trazer uma oferta aqui para vocês. E foi assim que foi sustentado, sabe? Eu vi assim a mão de Deus e o cuidado de Deus sobre a nossa vida nisso. E nunca faltou até hoje. Nunca nós ficamos devendo nada para ninguém. Tudo que a gente comprou, a gente honrou. Porque Deus foi muito fiel assim. Deus colocou a gente à prova algumas vezes e a gente viu realmente Deus e a gente não sabe de onde vem, mas a gente sabe que chega no final do mês, fecha sempre, nunca falta. E é incrível como Deus cuida e sustenta a gente, né? E a gente foi passando e fazendo, e acontecendo os cultos. Eu comecei a fazer os cultos de mulheres, comecei a fazer os cultos, depois eu comecei a fazer os chás, e envolvida muito com o trabalho, e envolvida muito com tudo, e foram se passando ali, as pessoas foram chegando, e nós fomos acolhendo, e nós fomos cuidando da maneira que a gente achou que deveria cuidar, do jeito que a gente deveria fazer, na verdade, da forma que a gente sabia fazer, né? É muito importante eu dizer isso sempre. Nós achávamos, eu principalmente achava que sabia o que eu estava fazendo, e Deus queria algo mais profundo. Na verdade, Deus queria realmente algo ainda que Ele tinha tentado me pegar desde lá do começo. Eu sei que aquela experiência que eu contei pra vocês do 1, 2, 3, que são 123 dias, eu creio que ali o Senhor já estava me chamando, Ele já queria me dar a plenitude, mas pra mim aquela experiência foi suficiente e eu paralisei. Né? Como eu disse e volto a dizer, a repetir, por conta dos maus desejos no meu coração, por conta de tudo de ruim que eu não queria deixar, que eu não queria deixar morrer, né? Que eu queria levar comigo ali, aquele senso de justiça de eu já fui tão maltratada, eu já sofri tanto nessa vida, então agora eu não preciso abrir mão disso. Eu não preciso abrir mão de quem eu sou. Eu não preciso abrir mão, sabe, essas coisas que a gente vai cultivando ao longo dos nossos anos, ao longo dos nossos dias, que nos fazem cair nessa teia tão grande. E por que eu falo teia de engano? Porque se for para um lado, você tá grudado, se for para o outro, você tá grudado, se você tentar se soltar. Você já viu um bichinho tentando se soltar de uma teia de aranha? Ele se enrola ainda mais. Ele vai se mexendo, tentando sair daquilo e ele vai ficando cada vez mais coberto pela teia. Mais coberto, mais envolvido. Ou seja, não tem escapatória. Para nós, graças a Deus, tem escapatória. E ela se chama arrependimento. E acabou o nosso tempo. Já é quase 8:55. E vai ficar para amanhã essa parte da história aí que eu vou entrar, que dá outra parte bem grande da minha história, né? Eu falo que a gente vai entrar numa área agora que a gente chegou num ponto que eu queria muito chegar, que é a parte Jesus me resgatou ali, Jesus me encontrou em 2011, mas 2021 foi o ano realmente em que eu posso dizer assim, que eu vi o Senhor. Como Jó disse, antes eu ouvia só te falar, mas agora eu te vejo. E foi bem isso. Foi isso que aconteceu em 2021 comigo.
E no meio de tudo isso acontecendo, de toda coisa boa acontecendo, de tudo funcionando muito bem, foi a hora que o Senhor encontrou pra... E assim, pasmem, eu tava fazendo as contas e foi em julho de 2021. Exatamente depois de 10 anos em que Jesus disse, eu preciso de você, eu quero você, eu tenho um propósito pra tua vida, eu te perdoo, vamos lá? E eu disse sim, foi exatamente 10 anos em que eu tinha dito sim pro Senhor. Eu precisei dizer outro sim pra Ele. E eu falo, a saída também foi bem em julho, a hora que Deus me lembrou de tudo que estava acontecendo. 7 anos, então foram 7 anos ali, e depois nesses 3 anos em que Deus me pediu esse novo sim, né? E amanhã eu vou contar uma parte dessa, vou começar a contar a parte depois dos 10 anos aí, e esses 6 meses que se seguiram, que foram tão incríveis. Foram 6 meses que se seguiram, assim, que é como se eu tivesse vivido 10 anos, né? E amanhã eu falo mais sobre isso, amanhã eu conto essa parte, esse capítulo da minha história. E eu quero deixar assim, eu já deixei uma palavra para vocês, mas reforçar essa palavra aqui sobre o coração insensível, sobre com a má vontade que nós ouvimos muitas das vezes a palavra do Senhor, a má vontade que está nos nossos corações, e nós fechamos os nossos olhos para tudo aquilo que Ele tem para nós, né? Em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida hoje, para que o seu coração esteja sensível, para você ouvir a voz do Senhor, para você entender, para você deixar Deus cuidar e curar teu coração quando você for traído, quando você for desmerecido, quando você for ofendido. E ao invés de você se lamentar por dias e cultivar ali uma falta de perdão, um rancor, que o Senhor venha te mostrar realmente que aquilo tem um propósito muito maior, que tem um impulso, que Ele está usando essa pessoa, mesmo que ela nem saiba, mesmo que nem é isso que ela queira, mesmo que tudo que ela queria naquele dia, daquela forma era de ferir, Deus está usando isso para te levar para o seu propósito, para te levar para a morte. Que é realmente o que nós temos que fazer ao nascer de novo, nós temos que morrer para nós mesmos, né? Então que você entenda isso na plenitude que tudo isso carrega. Amém? Pai amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor entregou para nós nessa noite, através da minha história, Pai. E em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar essas pessoas, Senhor, desse cativeiro que elas foram levadas através dessas traições, Pai. Através dessas feridas que muitas das vezes a igreja causou a elas, Pai. Mas que elas possam, Senhor, levar isso, Senhor, para suas vidas como um impulso, como um motivo para onde o Senhor está levando elas agora, Pai. Levando elas para o propósito, Pai. Levando elas ali para a morte do eu, Senhor, delas mesmo. E que elas possam, Senhor, viver em Ti a plenitude daquilo que o Senhor tem para elas, Pai. Em nome de Jesus, guarda os nossos corações, Pai. Que o nosso coração esteja, Senhor, realmente quebrantado e sensível à voz do Teu Espírito, Senhor. Que nós não façamos, Senhor, da nossa forma, que nós não venhamos ouvir a Tua palavra com má vontade, fechando os nossos olhos para tudo aquilo que a Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor está dizendo para nós carrega. Em nome de Jesus, que nós possamos fazer, Senhor, diferente de outrora, do que aprendemos que não tem que ser feito. Que nós sejamos discípulos próximos de Ti, Senhor, a quais o Senhor revela os mistérios do reino dos céus. Em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, tira toda a lepra dos nossos ouvidos, Pai. Que as nossas vontades e os nossos desejos não consigam, Senhor, torcer a verdade da Tua palavra, impedindo que ela caia nos corações como uma semente, Pai, que vai germinar, que vai florescer e que vai frutificar. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo, por cada pessoa que está sendo curada agora. Se você crê, você está sendo curado e liberto agora, curado e liberto agora, em nome de Jesus. E eu te agradeço, Senhor, por tudo.
Eu te agradeço, Senhor, pela tua vida, pela tua graça, pela tua bondade e misericórdia para conosco. Nos guarda, Senhor, durante essa noite. Nos guarda, Senhor, para que nós possamos continuar fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso.